Tabata, o presidente eleito Jair Bolsonaro defende uma escola sem partido. Você concorda com ele ou não? Aqui é um projeto extremamente caro, primeiro ponto. Não tem como você fiscalizar todas as salas de aulas do Brasil. É um instrumento que você pode usar para perseguir alguns professores. O Bolsonaro disse que quer um colégio militar em cada capital até 2020. Na sua opinião, isso é bom ou é ruim? É bom, mas não resolve muita coisa. Você é a favor do ensino religioso nas escolas públicas? Não, sou contra. E sou contra por ser católica. Como é que vai ser o primeiro ano do Bolsonaro? E se o Bolsonaro chamasse você para uma conversa sobre educação, você iria? Tem gente que veio nessa vida a passeio, não constrói nada, reclama de tudo e não ajuda ninguém. A minha entrevistada parece que é diferente. Ela veio da periferia, tem 25 anos, estudou em Harvard, nos Estados Unidos, voltou ao Brasil, já fundou 2 movimentos e foi a 6ª deputada federal mais votada no estado de São Paulo. Tabata Amaral, seja bem-vinda ao Ping Pong com Bonfá. Muito obrigada pelo convite. Tabata, o presidente eleito Jair Bolsonaro defende uma escola sem partido. Você concorda com ele ou não? Eu concordo que as escolas não deveriam ter partido. Eu discordo da solução que ele propõe. E até para quem não conhece, né, acho que é importante a gente explicar. Vamos lá. O projeto de lei Escola Sem Partido, que vale todo mundo ler e realmente investigar, ele propõe que você tenha medidas para ir contra que professores digam algumas coisas das quais o governo discorda, que use certos termos e por aí vai. E aí minha principal crítica à solução, e já emendo com a minha solução que eu proponho, é que é um projeto extremamente caro, primeiro ponto. Não tem como você fiscalizar todas as salas de aulas do Brasil. Não tem verba, é inviável, não é uma solução muito inteligente. Mas tem um ponto que me preocupa, é que ele é um instrumento que você pode usar para perseguir alguns professores. Então imaginem vocês se é uma gestão no governo extrema-esquerda ou extrema-direita, alguns extremos, porque eu acho que os extremos nunca são bons. Aquele governo pode entender que X, A ou B não pode ser em sala de aula e usar um projeto de lei que a gente está buscando hoje para acabar com uma coisa que é ruim, que é a doutrinação, para você ter um instrumento de perseguição. Então, hoje, eu tenho um trabalho muito grande com escolas públicas. Diariamente, recebo mensagens de pessoas falando: recebi uma agressão física, recebi uma agressão psicológica, difamação, fake news, e professores ficando doentes, saindo da cidade, abandonando o emprego, entrando em depressão. Então, é um instrumento muito, muito perigoso que eu quero combater. E aí, no lugar, na minha opinião, a gente precisa de formação cívica, política, cidadã nas escolas. Então tem que ter uma aula, um momento em que os alunos vão para aprender. O que faz um vereador? Ninguém tem ideia. Na campanha, amigos de Diadema, eu moro ali na Zona Sul, me perguntando se podiam votar em mim. O que faz um deputado? Quem que é responsável pela linha de ônibus? Se faltar o professor, com quem que eu falo? Então, alunos têm que ter esse empoderamento para saber atuar. E entender também o que é esquerda, o que é direita, classicamente. Quais os partidos que a gente tem. Onde você pode ler o programa de cada um. Porque eu acho que tentar cortar um lado é perigoso. É melhor ampliar o debate e falar de tudo para que alunos tenham a liberdade de escolher o seu caminho. Falando de programa, qual que é a sua opinião sobre o projeto de educação do presidente eleito Jair Bolsonaro? Tem uma coisa que eu estou estudando ainda, mas tem uma coisa que está me preocupando um pouco, e aí não é só sobre o Bolsonaro, é sobre o Congresso que eu vou encontrar. Eu ouso dizer que é um dos congressos mais divididos que já tivemos, em que muitas pessoas foram eleitas não com projetos de lei ou com uma proposta, mas negando a política, negando o outro, negando o que está posto, e com certeza a gente tem que negar a velha política. Você está dizendo então que as pessoas não votaram no Bolsonaro, elas votaram anti-PT? Exatamente. Os eleitores dele. Votaram em uma coisa que a gente não quer, que é não queremos corrupção, vamos votar na alternativa. Não queremos isso, vamos votar na alternativa. Mas qual que é a proposta dessa alternativa? E eu falo disso sobre todo o Congresso. Então, eu só me preocupo que a gente fique nessa polarização, nesse ódio, e não fale do que realmente importa. Falando sobre escola sem partido, eu gasto metade do meu tempo falando sobre educação para me posicionar sobre ele, explicando por que não é uma boa solução. Tempo que eu poderia usar para falar sobre financiamento de educação, Fundeb vence 2020, sobre carreira de professor, sobre reforma do ensino médio, sobre alfabetização. Então, o meu receio com essa polarização, que eu acho que o Bolsonaro é um sintoma dela, é que a gente fica aqui na superfície, falando da polêmica, falando do que dá Ibope, e aí não sobra espaço nenhum, que a educação geralmente não tem espaço,
para falar do que realmente importa. Esses itens que você citou agora são suas bandeiras? Exatamente. E o desafio que eu tenho é, primeiro, combater a desinformação que existe, porque eu acho que escola sem partilha é resultado de uma grande desinformação de quanto custa, como que é a escola, etc, etc. Mas cavar espaço para o que importa. Esse é o meu desafio. Como eu estava falando do Fundeb, é o Fundo Nacional de Educação Básica do Brasil. É basicamente o fundo que financia o ensino fundamental Brasil afora. Isso vence em 2020. Quem que está falando de uma proposta? Porque a gente tem a oportunidade de mudar todo o financiamento da educação. E aí, falando de uma coisa que eu acho que é fundamental, hoje a gente entrega esse financiamento sem pedir muito de volta, em troca. E não tem como a gente espalhar boas práticas Brasil afora por meio de lei. Eu não posso escrever uma bandeira minha muito grande e acabar com a indicação política para diretores. 75% dos municípios no Brasil escolhem um diretor porque o prefeito e o vereador foi lá e mandou. Ah, é? Isso é horrível para a educação. Está estudado, é muito ruim. 3 de cada 4 cidades. Essa não foi até a tua tese? Minha tese foi sobre isso. Como que a política influencia negativamente a educação. Então, a gente pode pegar o Fundeb e falar, olha, quem acabar com a indicação política, quem fizer uma formação séria dos professores, quem implementar boas práticas, vai ter um financiamento a mais. Como que fatores como competição política, brigas partidárias, etc., influenciam decisões macros da educação, que deveriam ser técnicas e não partidárias. Entendi. Sexualidade e combate à homofobia devem ser tratados na escola? Com certeza. E devem ser tratados porque a gente é um país muito violento. Eu participei de uma conferência lá no Reino Unido com mulheres parlamentares do mundo inteiro. Agora, as pessoas se surpreendiam com os dados da violência no Brasil. O Brasil é um país que tem muita criança em situação de escravidão, que tem muita criança sofrendo abuso sexual, que é um dos países que mais mata pessoas por sua orientação sexual. Então, em um país tão violento e com uma população adulta tão pouco educada, a gente tem que ensinar o respeito na sala de aula. E o que me preocupa, que eu falo da polarização e desconhecimento, né? É claro que eu não quero professor dizendo o que é certo ou o que é errado, induzindo a nada. Mas tem um caso que me marcou muito de uma criança que, em uma aula de educação sexual, percebeu que estava sendo abusada e fez uma denúncia. Eu quero educação sexual para isso, para que a gente acabe com a pedofilia, para que a gente acabe com tudo que está acontecendo no Brasil afora. Porque, de novo, se você tenta impedir o debate, é muito perigoso. O Brasil mata muita gente. E aí a gente vê, né, as fake news, kit gay, que a gente foi comprovado por lei que não existe. Então, tem que sair dessa polarização e falar, para que alguém desenhou educação sexual? Eu tive na escola pública, não dá para aprender quase nada. Mas você entende que tem coisas que as pessoas não podem tocar o seu corpo sem a sua permissão. Entendi. Então, é para isso que serve a educação sexual. Tabata, o presidente eleito Jair Bolsonaro é machista, racista e homofóbico? Eu não conheço pessoalmente, e eu tomo muito cuidado sobre acusações e grandes temas. Agora, com certeza, suas frases são. Muitas coisas que ele diz são machistas, são homofóbicas, são racistas. E aí eu não ousaria dizer por quê, por onde, se é marketing, se é desconhecimento, o que é. Mas uma coisa que eu bati muito durante a campanha, e aí é uma coisa mais de teórica, né? Quem gosta de pensar as coisas. Discurso de ódio tem relação com crime de ódio. Então, ele é o líder da nação. Ele deve ser o exemplo para muitas pessoas. Então, eu vou lutar muito para que ele entenda que brincadeiras, coisas que podem parecer leves, na prática, podem sim significar crime de ódio. E aí, dando exemplo da Inglaterra, porque eu acho que eles estão alguns anos à frente em muitas coisas. 2 anos atrás, uma parlamentar foi morta na Inglaterra, no Reino Unido, porque um líder político estava, por razões políticas, acusando ela, criando fake news, perseguindo. Um dos seguidores foi lá e matou ela. Uau. Na Inglaterra. E eles estão numa discussão gigantesca de até onde a gente culpa essa pessoa. Porque ele falou, olha, não fui eu que matei. Claro que não, mas ele fez com que um seguidor acreditasse um monte de coisas que não eram verdade sobre ela. Então, acho que eu quero trazer esse debate para o Brasil. Até onde o discurso de ódio vai, até onde que essa violência verbal vai. Então, minha crítica é, um líder da nação tem que tomar muito cuidado com o que diz. Porque, às vezes, com seguidores tão apaixonados, uma frase que não é bem pensada, uma frase preconceituosa, pode significar a morte de alguém. E é nisso que eu vou bater. Quero andar com segurança na minha vila missionária. Eu quero andar com segurança em São Paulo. Então, quando eu defendo essas coisas, não é para Bolsonaro ou contra Bolsonaro, é para todo mundo. Vamos explicar. Quando você fala que é andar com segurança, não é com a pessoa segurança, você quer andar segura. Exatamente. Eu moro no extremo sul de São Paulo, na periferia, do ladinho da represa.
Represa? Da represa Billings, Billings. que está bem embaixo e cheio de lixo agora, diga-se de passagem. Zona sul da cidade. Zona sul de São Paulo. 1h30 do centro. Mais ou menos. De ônibus e metrô, você não tem dinheiro para os dois, de ônibus dá 2 horas. Uau. E Você ainda mora lá? Moro. E eu me lembro de crescer vendo o corpo na rua. E da violência que era tão presente. E ir para a escola com aquilo banalizado. Fulano matou não sei quem, não sei o que lá. E com tudo o que aconteceu da organização do crime, a gente tem uma falsa sensação de segurança. Porque eles não matam quem é da comunidade. E é isso, a gente vê uma sociedade tão violenta que eu valorizo a falsa sensação de segurança. Que hoje eu posso sair do ponto de ônibus até minha casa sem medo de ser assaltada na minha comunidade. Mas saiu da sua comunidade? Outras comunidades eu não faço sozinha, porque é um pouco da regra que existe. Então, o meu sonho é um lugar onde a gente possa pegar ônibus, possa ir para casa sem medo, e não porque o crime criou regras locais, mas porque a nossa segurança funciona. Tabata, você é a favor do casamento gay? Eu acho um pouco estranho falar se a favor ou contra. Eu acho que a gente tem que legalizar o casamento gay, porque quem sou eu para dizer quem que as pessoas podem amar, quem que elas podem se casar, etc, etc. Eu olho o papel do Estado como alguém que coloca, uma entidade que coloca todo mundo no mesmo ponto de partida, com as mesmas condições. E direitos de casamento são condições iguais. Então, é porque hoje não existe uma lei, né? É uma ordem judicial, então que as pessoas conseguem a permissão. Eu acho que o governo, ao invés de ficar criando leis e leis e leis, tem que ir tirando alguns entraves que existem. É muito burocrático. Então eu não sei porque deve ter uma lei dizendo que tipo de casamento é aceitável. Para mim a lei tem que dizer, quem se casa tem X e X direito. Você se casa com quem você quiser. Faz sentido? Porque eu acho que a gente vai fazendo puxadinhos na lei, criando regras e complicando. E não, tem que colocar todo mundo no mesmo ponto de partida. Saúde, segurança e educação. A partir dali, tirar entraves para cada um sonhar. O Bolsonaro disse que quer um colégio militar em cada capital até 2020. Na sua opinião, isso é bom ou é ruim? É bom, mas não resolve muita coisa. Eu tenho muitos amigos que participaram do colégio militar. Quando eu fazia Olimpíadas, muitos dos meus colegas vinham dos colégios militares, que são centros de excelência. Só que eles não são replicáveis como política pública. É um colégio que seleciona. É muito difícil entrar em um. Qualquer colégio que faça uma prova de admissão, por definição, é muito bom. Harvard não é tão boa porque tem um computador especial. Harvard é tão boa porque é muito difícil entrar em Harvard, porque seleciona os melhores professores e alunos. Então eu acho lindo que a gente tenha colégios militares de tanta qualidade no Brasil inteiro. Só que isso resolve a educação pública? Não. Um colégio por estado, um colégio por capital não faz nenhuma cosquinha na nossa nota do IDEB, que é o Índice de Educação. Você está dizendo porque esses colégios atingem poucos alunos? Pouquíssimos alunos, selecionando os alunos com uma estrutura muito melhor do que a das escolas públicas. Então, não me oponho, porque são boas escolas. Eu quero boas escolas no Brasil. Eu só acho que não resolve o problema que a gente tem da baixa qualidade do ensino. E como é que a gente resolve o problema da baixa qualidade no ensino? Aí vamos falar de coisa de verdade. A gente falou um pouquinho do Fundeb com a maneira de replicar boas práticas de gestão que já estão documentadas. Tem que falar da carreira do professor. Sem grandes paixões. Tem que falar da formação, que é muito ruim a formação inicial na média. Tem que falar do salário, tem que falar da seleção, tem que falar de avaliação, tem que falar de carreira, de feedback, tem que falar de todo um acolhimento que não existe hoje. De tudo isso que você está me dizendo, o que é mais importante? O que é prioritário? Se eu tivesse que escolher 2 coisas no Brasil, porque uma eu acho mais difícil. Vamos lá. Para os próximos 2 anos, se eu pudesse fazer uma contribuição séria no financiamento da educação, para espalhar essas boas práticas, para ser um financiamento que garante qualidade das cidades, uma coisa, e começar a ter uma discussão séria sobre carreira de professor. Hoje as escolas estão sem professores, tem mais vaga na faculdade do que a gente querendo ser um docente no futuro. Então, para mim, são 2 bombas que vão estourar com prazo. Falta de professor? Falta de professor qualificado e o Fundeb que vai vencer se a gente não fizer nada. E por que ninguém quer ser professor nesse país? Eu já trabalhei no setor privado. Vamos pensar como que seria visto no setor privado. Formação inicial muito ruim. Você não tem nenhuma preparação prática, então muito teórica. Você chega na sala de aula, tem 40 crianças correndo, cada uma com uma inteligência, uma história, uma diversidade, ninguém te preparou para aquilo.
Não tem ninguém que vai lá e te dá um feedback. Sua aula é boa, sua aula é ruim, vai lá e melhora, não sei o que lá. Salário baixo, não é um salário competitivo no mercado. Os alunos desrespeitam o professor. Violência, agressões, desrespeito, tudo é sua culpa. E não tem uma avaliação para te incentivar, não tem uma progressão de carreira séria. E você volta a ter contato com o governo na hora da aposentadoria. Quem quer essa profissão? Eu não quero para mim. Você é formado em ciência política e astrofísica. Você também pode dar aula, além de ser deputada federal? Eu posso, mas eu falo das burocracias do Brasil, né? Hoje é muito difícil para uma pessoa que quer dar aula ir na escola e conseguir. Então, quando eu dei aula é porque as escolas eram muito parceiras e abriam um espaço para aquelas atividades extras. Então, sim, a gente tem que criar uma estrutura em que seja mais simples, pessoas da comunidade ir lá e conseguir lecionar algumas matérias. E aí tem a ver com a gestão da escola, dar mais independência para as escolas nesse sentido. É isso, o Brasil tem muita regra que, na minha opinião, são feitas para você criar facilidades, vender corrupção e pouca regra para você, de fato, conseguir viabilizar as coisas. Agora, no mandato, vou até contar que é legal, a gente quer dar formação política, mas no futuro eu adoraria ser professora de faculdade. No mandato, a gente quer ter um gabinete itinerante, porque Brasília é muito longe, especialmente da periferia. Então, como que aproxima? Quer todo final de semana, em uma cidade, ir para o interior, para a periferia, para o litoral, levar a formação política. Do estado de São Paulo. Estado de São Paulo, que é o estado que eu represento. Levar essa formação política, ouvir as pessoas e falar, olha, tem uma votação A, B, C e D, qual que é a opinião de vocês? Para mostrar que políticos são gente como a gente e tem que prestar contas para a gente. E tem que levar a formação política, porque muito do que acontece no Brasil, você não tem ideia de para onde vai a política. A gente não tem um mínimo de formação. A gente está testando agora o gabinete itinerante, então a gente está em algumas cidades, ouvindo as pessoas, colhendo ideias. A gente fez isso em Ribeirão Preto. Essa semana vai para Campinas e outras cidades. A ideia é testar em 20 locais para fevereiro começar. Então, quem está assistindo o vídeo, pode fazer propaganda do gabinete? Por favor. Se quiser acompanhar e participar de alguma formação, dar aula nas formações, a ideia é todo final de semana, então precisa de muita gente. Então, participem, que é importante. É só acompanhar nas redes sociais, é Tabata Amaral SP, no Facebook e Instagram, que a gente vai divulgar a agenda e o pessoal pode se engajar. Porque é isso, as pessoas podem me cobrar daqui 4 anos se elas me ajudaram nesses 4 anos. Se eu ficar sozinha, sem nenhum apoio popular, sem nenhuma troca, será que foi tudo minha culpa? Então eu quero dividir mesmo, dividir responsabilidade, dividir a parte boa de estar na política para que as pessoas tenham essa responsabilidade compartilhada. Você é a favor do ensino religioso nas escolas públicas? Não, sou contra. E sou contra por ser católica. Então, que é uma posição um pouco diferente. Eu cresci católica, é uma fé que eu pratico todos os domingos. Você vai à missa? Vou à missa todos os domingos. Ministra, coroinha, tudo isso. É mesmo? Sim, que vocês não... Rezam Pai Nosso, Ave Maria todo dia? Rezo antes de dormir, antes de comer. Minha mãe ensinou tudo direitinho. Mas para dizer que por isso mesmo, eu sempre quero a minha fé respeitada. E devo respeitar as outras pessoas. Então, como a gente não consegue ter um ensino que fale todas as fés que existem, eu acho que é uma forma de violência você ter um ensino religioso que vai se inclinar para um lado ou para o outro. Porque a gente vai ter alunos que têm religião, que não têm, que têm religiões que são muito raras. Então, como futura mãe católica, por assim dizer, eu não quero que meus filhos desrespeitem a fé de outras pessoas ou tenham que aprender sobre uma fé que não é a deles. Para mim, religião é uma coisa da família e não da escola. O governo é laico, as escolas também deveriam ser. Você é criacionista ou acredita na teoria da evolução? É um tema polêmico. Não, mas como astrofísica sempre me perguntam, né? Como que você concilia religião e teoria? Podemos ir por aí. Eu tenho a minha crença religiosa, eu acho que ela conversa com minha crença científica, por assim dizer, que é uma coisa que sempre me perguntaram como cientista. Mas, de novo, falando da escola, do meu posicionamento como figura pública. Como figura pública, eu tenho que seguir evidências e estudos. Evidências e estudos não falam do criacionismo. Eles falam da teoria da evolução e por aí vai. Então, como eu prego para uma escola que não seja laica, que não tenha lado, eu acho que é essa educação que tem que ter. E aí eu, para os meus filhos, vou ensinar qual que é a minha visão de mundo. Qualquer teoria que venha de uma religião, ela vai ser injusta com todo mundo que não segue aquela religião. Então, em um país tão diverso como o nosso, eu vou defender que as escolas falem de evidências.
que ela fale de estudos. E que ensine o respeito, para quando o coleguinha falar, mas minha mãe me falou que é assim, o outro coleguinha poder falar, tudo bem, é a sua religião e eu respeito. Para isso que serve a escola, na minha visão. Você vai ser oposição a tudo que o Bolsonaro propor para a educação ou vai dialogar e apontar outros caminhos, outras soluções? Depende do que ele vai propor para a educação. Então, acho que um exemplo bem recente que dá para explicar um pouco, está se falando muito sobre ensino à distância. E sempre minha provocação não é ser contra ou a favor de cara, é falar, mas qual ensino à distância é esse? Eu conheço modelos de ensino à distância que melhoram o aprendizado dos alunos. O estado do Amazonas tem um exemplo belíssimo, em que você leva professores especialistas que não têm comunidades ribeirinhas, ficam há semanas de barco, dão aula em Manaus, transmissão de sinal de TV, sinal de satélite, chega na comunidade, tem a professora local que ajuda com dúvidas, com disciplina, etc. Assim, para melhorar o aprendizado, levar especialidades que não existem hoje, super a favor. Ou é um ensino à distância que depende de um computador do aluno, depende de internet, depende de uma disciplina que ele nunca aprendeu a ter. Aí eu sou contra. Só que eu não consegui baixar um nível nesse debate ainda. Então, você entendeu? E essa é sempre a minha crítica. Que ensino à distância? Que reforma do ensino médio? Você vai ser aquela política que, se enxergar um projeto bacana do Bolsonaro, você vai apoiar ou você vai ser oposição a tudo que ele disser e falar em qualquer assunto? Não, com certeza. Se houver sentido de apoiar, vou apoiar. Porque eu acho que falta disso na política também. Que é o que eu falo da educação. Ser contra ou ser a favor por uma paixão não é bom para ninguém. Não é bom para nenhum aluno, para o financiamento público, para nada. Os posicionamentos recentes de educação me preocupam porque mostram um grande desconhecimento de educação. Se for nessa linha, serei mais oposição do que a favor, porque eu preciso mudar esse debate. Mas se vier coisa que faz sentido, vai contar com o meu apoio. Porque eu tenho que entender que são 35 partidos nesse país, eles representam alguém. Eles estão aí porque representam alguém. Eu não posso ignorar a população inteira que votou naquela pessoa. Mas eu posso sim criticar a solução que é proposta e tentar levar uma que faz mais sentido. Tabata, se o Bolsonaro chamasse você para uma conversa sobre educação, você iria? Com o maior prazer, porque sou deputada federal eleita, presidente eleito, e espero que a gente tenha conversa sobre educação. E, de novo, vou lutar para que sejam menos ideologizadas e sejam mais preocupadas com os alunos. E se ele não te chamar, você iria pedir uma audiência com ele? Isso depende do trabalho que eu vou fazer. Então, estou aprendendo um montão sobre regimento parlamentar, confesso que não sei tudo ainda, faz um mês da eleição. Estou estudando como é que a gente vai levar a pauta do professor, do Fundeb, e se fizer sentido que haja uma reunião com o presidente da Câmara ou com o presidente da nação, vou lutar com o maior prazer. Acho que uma postura que eu tenho, até pela juventude de energia, é fazer tudo o que eu posso. E aí, trabalhar com os nãos e com os sims que eu vou recebendo. Você disse agora há pouco que o Brasil está dividido, polarizado, ele sim, ele não, nós contra eles, não é? Uhum. Dá para uma pessoa de esquerda ser amiga de uma pessoa de direita? Eu acho que super dá. E eu estou pensando muito... Eu não me considero nem de esquerda nem de direita, que é uma coisa que é mais polêmica do que não é, mas faz parte. Porque eu acho que tem muitas coisas que surgiram no mundo em 200 anos que a esquerda e a direita não levaram em conta. Como? Desenvolvimento sustentável, direitos humanos. Dá para falar que são coisas de esquerda, realmente? Sabe, tipo, gestão eficiente é coisa de direita? Esses temas não existiam antigamente, são temas que eu defendo, por exemplo. Então, isso já é um bafafá por si só. Mas, vamos entrar nele, então. Mas dito isso... Como é que você se classifica? Progressista. E eu acho que isso vai muito além de ser esquerda ou direita. Progressista, alguém que sonha com um Brasil que é mais eficiente, com um Brasil que dá serviços de qualidade, que não está em todo lugar, mas onde precisa estar como governo é forte. Isso não é um governo grande ou um governo pequeno, é um governo eficiente. Você está me dizendo que o conceito de esquerda e direita é antigo? Com certeza. Tem no mínimo seus 200 anos. E, de novo, é uma posição não popular. Então, eu sei que eu sempre apanho quando eu falo isso, mas tem que falar mesmo. Porque é isso. Me incomoda muito quando eu falo de gestão eficiente, sou chamada de direita. Ou quando eu falo de desenvolvimento sustentável, sou chamada de esquerda. Gente, para mim isso é bom senso, sabe? É olhar o que funciona. Então, eu não vou ficar me colocando numa caixinha ou na outra para que as pessoas gostem de mim ou deixem de gostar. Só que uma coisa que eu acho legal, eu não briguei com ninguém nessa eleição. Não? Não. Você não perdeu amigos? Não, amigos, familiares. Não acredito. E acho que vem muito do lugar onde eu venho. Eu venho de uma família com 30, 20 e poucos tios por parte de mãe. Nossa. Só a parte de mãe são 29. Família
Então tem de tudo nessa família. É uma convenção, não é uma família. Não, mas é 150 primos, é muita gente. É bastante gente. Todos do interior da Bahia, então tem um sangue bem baiano. Bacana. E sempre que a pessoa vinha com uma postura aqui pra mim, poxa, vai contra os direitos humanos, é cheia de paixão, não faz sentido, eu tentava entender qual que era o problema e oferecer uma solução diferente. Que tem com Escola Sem Partido, sou contra, projeto muito ruim. Mas qual que é o problema que esse pessoal está querendo resolver com esse projeto? Ah, é tal problema? Qual que é a solução que eu proponho no lugar? Porque eu acho que a gente estava muito, sabe, atacando tudo. Sem dar uma solução. Sem entender por que as pessoas queriam isso. Então, eu não votei no Bolsonaro, e todo mundo sabe disso, e muitos meus amigos votaram. Mas em nenhum... Sim, com certeza, na periferia principalmente. Você não perdeu ninguém? Não, porque sempre falavam, vou votar, perguntava por quê. Não te chamaram durante a campanha de esquerdinha? Ah, mas aí chama quem é maldoso, quem não é amigo de verdade. Já me chamaram de liberalzinha de palavrão, já me chamaram de comunista. Qual que é o palavrão? Não, é muito feio, é deselegante. E faz parte da política, e você tem que aprender a não... Sabe, eu tô firme nas minhas convicções. Só que com quem eu realmente me importava, eu queria saber por que você vai votar. Será que tal solução não faz mais sentido? E quando você pergunta o porquê, ao invés de apontar o dedo, a pessoa não fica com raiva de ti, porque você está valorizando a inteligência dela. Então você está me dizendo que a Tabata progressista tem amigos na esquerda, na direita, no centro. Pronto. E eu acho que vindo de um lugar como que eu venho da periferia de São Paulo, fiz faculdade em Harvard. Eu conheço gente de todo jeito. Os opostos. Né? Então eu conheço gente de extrema esquerda, de extrema direita, mas eu tenho um cuidado muito grande de entender de onde elas vêm. E aí só corta a amizade na hora que eu entendo que, cara, a gente não conversa em valores. Quem vem brigar comigo porque é contra direitos humanos, aí talvez não seja meu amigo. Mas não era no primeiro lugar. Porque amigos meus não são racistas, não são homofóbicos. Às vezes são nas frases, porque foram criados em uma cultura muito preconceituosa. E aí como faz? Aí você tem que conversar. E eu lembro, quando eu fui para Harvard, minha cabeça fez assim. Ampliou. E eu percebi o quanto eu era homofóbica. Verdade. E eu, meu Deus, sabe? Tipo, e levou anos para eu desconstruir isso. E hoje é uma pauta que eu defendo, porque eu entendo que é direitos humanos, é direitos iguais. Então, quando eu voltei para minha comunidade, falavam, tinha feito uma lavagem cerebral, porque você volta assim, né, criticando tudo. Não fala isso, não faça essa piada. E eu percebi que não era bom, porque eu me afastava das pessoas, eu queria elas próximas de mim para eu poder mudar. Então, hoje, meus amigos vão fazer piadinhas ainda, contra loiras, com pessoas obesas, vão fazer. Só que vão falar, desculpa, Tabata. Aí tem uma pessoa na sala que tem aquele corpo, desculpa, fulano. É aos poucos. Mas eu tive que aprender, porque eu voltei querendo bater em todo mundo. Falando, não, isso é errado, você é preconceituoso. E como assim, se eu era também? Como é que vai ser o primeiro ano do Bolsonaro? E depois como vão ser os outros 3 anos? Sem falar de achismo, o que a gente tem? Eu acho que o mais próximo que a gente tem é a eleição do Collor. Que eu estava ali em vias de nascer, né? Mas estudei bastante. Que foi uma eleição de uma pessoa que veio de fora, que tinha um apoio muito maior na população do que dentro da política formal do Collor. E que no primeiro ano tentou fazer muita coisa sem conversar com o Congresso, não conseguiu, até que tentou conversar com o Congresso e o Congresso mandou para fora. Então, acho que quais são os aprendizados, mais do que eu ser futurologista, que eu não sou. O Bolsonaro vai ter que aprender a conversar com o Congresso. E vai ter que aprender a conversar com pessoas que pensam muito diferente dele. Ele pode tentar aproveitar essa lua de mel que a gente fala, que é o primeiro ano da gestão, para fazer sem conversar com esse Congresso, mas as medidas provisórias têm prazo. Então, acho que em algum momento ele vai entender que, poxa, tem que dialogar com gregos e troianos, com todo mundo. E eu espero que ele dialogue, porque o diálogo não necessariamente ele é financiado pela corrupção. Ele pode ser um diálogo, de fato. E se ele não dialogar, ele vai ir para uma guinada antidemocrática. Então, entre ele tentar fazer algo sozinho, burlando a democracia e dialogando com pessoas pensando diferente dele, eu prefiro que ele dialogue. Agora, se ele vai dialogar ou não, é uma coisa que eu não consigo dizer hoje. Você está gostando da minha conversa com a Tabata Amaral? Não acabou!